Amém. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui com os irmãos da Calvário São Vicente. Agradecer ao pastor Celso, que entrou em contato para estar aqui nessa data. Aos irmãos que entraram em contato ontem, o Douglas, o Rafael e o Jonatas hoje também, que entrou em contato. E agradecer também a minha família que está acompanhando, a minha esposa, meus filhos e minha sobrinha. Muito obrigado. Vamos meditar na palavra do Senhor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu vou ler na versão NVI. Mas se você tiver uma versão diferente, não há problema, tá? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versos 4 até o 10. Que diz assim o texto: Pedro, o apóstolo de Cristo, escrevendo essa carta, essa primeira epístola, e ele diz assim no capítulo 2, versículo 4: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Irmãos, Pedro, ele foi um camarada altos e baixos. Ele era pescador, foi chamado por Deus, ele afirmava que estaria com Cristo em todas as situações, mas ao mesmo tempo ele negou Cristo por 3 vezes. Depois Cristo chama ele, manda ele apacentar as ovelhas, e a tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ao ser crucificado ele não achava digno de ser crucificado igual seu mestre Jesus Cristo. Então esse é Pedro, homem comum, muito parecido com nós, cheio de altos e baixos. Às vezes estamos animados, às vezes desanimados, mas o Senhor está conosco.
E Pedro começa essa carta usando aqui algumas metáforas. Por exemplo, no capítulo de número 1, ele diz que ele usa a figura do leite, que como crianças recém-nascidas, nós devemos desejar o leite, que é a palavra de Deus. No capítulo 2, que nós vamos meditar aqui alguns minutos, Pedro, ele usa a figura da pedra. E ele usa também alguns elementos do Velho Testamento, como sacrifício, sacerdote, alguns termos antigos do Antigo Testamento para a atualidade da igreja. E Pedro, aqui no capítulo 2, ele faz essa transição do que nós somos para o que, ou melhor, ele faz essa transição mostrando o que Cristo é para nós e o que nós somos para Cristo. Então ele começa, como havia dito, que nós somos como criança recém-nascida que deseja o leite puro espiritual, para que por meio dele a gente cresça para a salvação. E agora ele mostra o que Cristo é para nós. Então, primeiro ele mostra o que nós somos para Cristo, na abertura da carta, como criança recém-nascida que deseja o leite. E agora ele mostra o que Cristo é para nós. E que isso venha a ser bem enfatizado nesse capítulo de número 2. E é interessante que no versículo 4 que nós lemos aqui, ele começa falando: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Irmãos, Pedro, ele enfatiza nesse versículo que nós, Igreja de Cristo, devemos estar sempre próximos de Jesus, próximos de Cristo, próximos do Senhor nosso Deus. Tem muitas pessoas que se convertem à fé, Cristo chama para a sua maravilhosa graça, mas parece que ao mesmo tempo essas pessoas querem viver longe de Cristo. E Pedro, ele faz esse alerta para que nós, à medida que nós vamos avançando na caminhada cristã, nós venhamos se aproximar dele, se aproximar de Cristo, ficar próximo de Cristo, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão aqui da igreja, através do seu devocional pessoal. Aonde você estiver, você precisa estar próximo de Cristo. Pedro enfatiza isso. Então, um dos desafios hoje para nós, nessa manhã, é que nós venhamos se aproximar de Cristo. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus Cristo, ele diz que, você pode projetar o versículo, por favor? Mateus 11, 28, ele chama a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso. Então, quando você está próximo de Cristo, você tem descanso nele. Você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter lutas, mas quando você se aproxima de Cristo, apesar de todas as adversidades, você descansa no Senhor. É palavra de Jesus Cristo. E continuando aqui o texto, no versículo 4, fala que Cristo, ele é a pedra viva, mostrando o que Cristo é para nós.
A expressão ela parece aqui um paradoxo, né? Porque uma pedra não tem vida, não existe pedra com vida, mas Pedro enfatiza que Cristo é a pedra viva. E Pedro também ele usa essa linguagem em Atos 4, versículo 11, lá no Sinédrio, ele fala que Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, mas essa pedra rejeitada pelos homens virou a pedra angular. E o que é a pedra angular? A pedra angular é a pedra que sustenta toda a construção, principalmente em pontes. Tem aquela pedra principal, uma pedra angular, que se você tirar ela, toda a construção ela vem abaixo. Então Pedro compara Cristo como essa pedra angular, essa pedra viva. E olha só, Jesus não é apenas a pedra viva, mas Ele é também a pedra que dá vida e que vivifica. Cristo é a pedra viva que dá vida às demais pedras que somos nós, da obra do Senhor. Pedro enfatiza isso. É importante ressaltar que a pedra, como muitos pregam por aí, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Muitos pregam por aí que Pedro, ele é a principal pedra da igreja, ele é a pedra angular. Não, a pedra principal se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é a pedra viva que removeu a pedra do sepulcro ao ressuscitar. Ele é a pedra viva que removeu a pedra do sepulcro para que Lázaro saísse com vida após 4 dias. Ele é a pedra que dá vida à sua igreja, a igreja de Cristo. E eu quero enfatizar para você nessa reunião que o seu Deus, o seu Senhor, o seu Jesus Cristo, Ele é um Deus vivo e um Deus presente. Ele é um Deus presente. E continuando o texto, olha só, no versículo 4. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens. Olha só, Cristo é a pedra que infelizmente ela é rejeitada pelos homens. Irmãos, em vários âmbitos da sociedade, as pessoas dividem a sociedade. A sociedade é dividida em classe A, classe B, classe C. A sociedade é dividida por raças. A sociedade é dividida por times de futebol. A sociedade é dividida por classes sociais, por salários, por igrejas. Mas para Cristo, irmãos, a sociedade é dividida em apenas 2 categorias: salvo e não salvo. É isso aí. A sociedade é dividida por aqueles que aceitam a pedra viva e por aqueles que rejeitam a pedra viva. A sociedade está dividida aí. Essa é a principal divisão da sociedade. Os que aceitam a Cristo, os que têm Cristo como Salvador, e aqueles que rejeitam a Cristo, que não querem saber de Cristo. E nessas linhas paralelas, Pedro, ele avalia esses 2 tipos de pessoas. Essa pedra, ela é primeiramente avaliada por parte dos homens e depois por parte de Deus. Segundo os homens, ela é rejeitada. E segundo Deus, ela é preciosa.
Os construtores, ao erguer um edifício, aceitavam algumas pedras e recusavam outras. Olha só que interessante. Nesse contexto, os construtores, com a tecnologia da época, eles olhavam várias pedras para ver qual pedra era aceitável para a sua construção. E eles rejeitavam as pedras que não serviam para a construção. Como construtores insensatos, alguns recusaram a Cristo, a principal pedra do edifício. O original aqui dessa colocação é que é rejeitar a pedra depois de haver testado a pedra para a construção. E muitos fazem isso. É igual esses construtores insensatos. Observam a pedra, mas a pedra não serve para ele e ele rejeita a pedra. Seguramente, irmãos, esse é o maior erro que alguém pode cometer na sua vida, que consiste em, depois de avaliar quem é Cristo, ainda assim o rejeita. Vamos ler Mateus 21, por favor. Projeta aí para mim, por favor. Mateus 21, do versículo 42 ao 46. Olha só o que diz assim o texto. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós? Versículo 43. Portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Versículo 44. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Então, infelizmente, irmãos, até hoje, você conhece uma pessoa que rejeita essa pedra, a pedra viva. Mas nós não, irmãos. Essa pedra é preciosa para nós. Nós temos ela guardada, escondida no nosso coração, porque ela é uma pedra preciosa, a pedra viva que é Cristo. O texto continua: Cristo é a pedra eleita e preciosa para Deus. Olha aqui o versículo de número 4. Ela é rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Irmãos, Cristo é o eleito de Deus e nele somos eleitos de Deus. Cristo é eleito de Deus para nos remir dos nossos pecados e nos fazer sacerdote para Deus. Irmãos, todos nós aqui, sem exceção, salvos em Cristo, nós somos sacerdotes para Deus. Nós prestamos serviços ao Senhor. Nós oferecemos nossas orações ao Senhor, nossas ofertas, nossos sacrifícios a Deus. E isso é possível somente através de Jesus Cristo, que é a pedra preciosa de Deus, a pedra eleita por Deus. Ele é o eleito de Deus, o primogênito de toda a criação. O versículo de número 5 agora faz uma transição. O texto que nós começamos aqui hoje mostra o que Cristo é para nós, a pedra viva. Agora Pedro faz uma transição, mostrando agora o que nós somos para Cristo.
e nós somos pedras desse edifício, pedras que vivem. Olha o versículo de número 5 de 1 Pedro 2. Vocês também, nós aqui hoje presentes, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmão, se Cristo é a pedra que vive, os que estão nele também são pedras que vivem. Nós estamos em Cristo, nós somos essas pedras vivas. Ele é o novo Adão e o novo homem que transforma em homens novos aqueles que por fé se chegam a Cristo. Cada pessoa que se converte se torna um membro da igreja do Deus vivo. É uma pedra viva, tirada lá daquela pedreira da incredulidade, aquela pedreira que tirou a pedra ali toda deformada, mas ela foi acrescentada no edifício da igreja de Cristo. Os crentes são pedras que gradativamente compõem a estrutura da construção da igreja, e Jesus é o edificador da igreja. Claro que não é pedras materiais. Aqui Pedro está falando da igreja espiritual. Nós somos casas espirituais de Deus, e cada um aqui dessa casa espiritual faz parte dessa construção, sendo pedras vivas ligado à pedra principal angular, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra viva e nós também somos pedras vivas do Senhor. Pedro, ele traz a ideia que pedras vivas, traz a ideia de que o cristianismo é uma comunidade, a família da fé. O crente independente que se julga superior para pertencer a uma comunidade contradiz esse texto. Não existe crente sozinho, que cultua em casa sozinho, não. Nós somos partes do corpo de Cristo. Nós estamos reunidos aqui como igreja porque nós fazemos parte da pedra da edificação do corpo de Cristo. Não existe pedra sozinha. E Pedro fala que nós somos essa pedra viva, edificação de uma casa espiritual. Somos casas espirituais, morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, onde a glória de Deus deve se manifestar. Deus não habita aqui nesse prédio, não. Deus está aqui agora porque a sua igreja está aqui, eu e você. Deus, através do seu Espírito Santo, habita dentro de cada crente aqui, todos os dias, o dia todo. Por isso que Pedro fala que nós somos casa espiritual. Olha só, ele fala que nós somos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes santos que oferecem a Deus sacrifícios espirituais. Não é apenas um grupo seleto que tem uma vaguinha VIP da igreja, não. Todos nós aqui, irmãos, todos nós aqui somos sacerdócio santo. Alguém disse que é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templos para Ele, nos quais Ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdote. Olha só, irmãos, nós não somos apenas casa espiritual, mas nós somos também sacerdotes de Deus. Não precisa ser mais da tribo de Levi, não precisa ter muitos requisitos, não. Todos nós, salvos em Cristo, somos sacerdotes para Deus. Na antiga dispensação, apenas o sacerdote
ele poderia oferecer sacrifício a Deus, e apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez ao ano, com o sangue da expiação. E ainda entrava com uma corda, porque se ele entrasse lá um pouquinho errado, ele morria e tinha que puxar ele para fora. No entanto, ao morrer na cruz, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, verteu seu próprio sangue, e aquele véu que separava, como foi cantado aqui hoje, já não separa mais. E o véu rasgou de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, irmãos. Talvez, muitas das vezes, ou talvez, você precisa marcar um horário para falar com alguém. Você precisa agendar, precisa fazer isso ou aquilo para falar com uma certa pessoa, mas com Deus não. Qualquer horário, qualquer dia, se nós orarmos ao Senhor, Ele vai nos atender. Não tem dia certo e nem hora certa. Você é um sacerdote espiritual de Deus e você chega a Deus na hora que você quiser. Isso é maravilhoso. É interessante que a palavra latina equivalente a sacerdote chama-se pontífice. O que é o pontífice? Não é o Papa. Não, como muitos chamam ele de pontífice. Não, o pontífice é o construtor de pontes. E o verdadeiro pontífice, irmãos, se chama Cristo. Ele é a ponte que reconciliou o homem com Deus. Ele é o verdadeiro pontífice, o construtor de pontes. Ele nos reconciliou com Deus e agora somos sacerdotes, temos livre acesso a Deus. Graças a Deus por isso. E ele continua o texto. Então ele fala que nós somos pedras vivas na edificação da casa espiritual. Nós somos sacerdócio santo. Nós somos casa espiritual. E nós também agora temos uma missão, que é oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos chamou apenas para nós sermos sacerdote, casa espiritual, pedra viva. Não, mas Ele chamou nós também para oferecermos sacrifícios a Deus. E quais são esses sacrifícios? Hoje nós não precisamos trazer animais aqui para ser sacrificados, para derramar o sangue do animal, para ter o perdão do pecado. Na nova aliança, o sacrifício é diferente. E eu vou passar alguns textos aqui com vocês para a gente entender. Romanos, por favor, projete aí Romanos 12, versículo 1. Nós devemos nos oferecer como sacrifício a Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, você está presente aqui, irmãos. Você é um sacrifício agradável a Deus. É o texto que diz, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós devemos oferecer também sacrifícios de louvor. Hebreus 13, versículo 15. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, olha só, irmãos, é por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de
Louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então o louvor que você louva aqui é um sacrifício agradável a Deus, que é fruto dos seus lábios. Eu até falei lá na igreja Calvary Guarulhos que nós, quando fomos louvar ao Senhor, não seja igual o tio Paulo. Lembra do tio Paulo? Aquele camarada que chegou, infelizmente, na cadeira de roda do banco, morto, pedindo empréstimo através da sua sobrinha. Não seja o tio Paulo para louvar ao Senhor, não, morto. Mas seja uma pessoa pedra viva, que adora o Senhor. Hebreus 13:16, boas obras em favor dos outros. É o próximo versículo aí da projeção, Hebreus 13:16, que diz assim, pode projetar por favor: não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Olha só, o dinheiro e bens materiais que ajudamos no serviço do reino. Filipenses 4, versículo 18. Por favor, projeta aí. Filipenses 4, versículo 18. Que diz assim: recebi tudo, e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqui Paulo agradecendo a ajuda que ele teve da igreja, de Epafrodito, através de Epafrodito. Pessoas que ganhamos para Cristo. Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, 16, que diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, ele deu a mim um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, quando você vem ao culto, o pastor aqui leu a agenda da igreja para os irmãos ajudarem na oração, na contribuição, no trabalho voluntário. É um sacrifício agradável a Deus. Nós não estamos fazendo isso para ser mais abençoado, não. Nós fazemos isso porque nós já somos abençoados pelo Senhor. É uma gratidão. Não é aqui uma obrigação, um fardo, não, mas é um coração voluntário para o Senhor. É um sacrifício agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Está claro aí esse texto para vocês? Todos esses versículos mostram que nós, como sacerdotes espirituais, nós oferecemos esses sacrifícios a Deus. Oferta, louvor, boas obras, as nossas finanças, as pessoas que ganhamos para Cristo. Está tudo dentro do texto sagrado, que é a palavra de Deus. Esses sacrifícios, eles devem ser oferecidos por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio. Não é mérito próprio, não. É por meio de Jesus Cristo. Continuando aqui o texto, versículos 6 e 7, que diz assim: pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Irmãos, pedra de tropeço é aquela pedra que faz o caminhante tropeçar. Ele está caminhando e ele tropeça nessa pedra. E tem a rocha de ofensa, são as pedras maiores
que rolam das montanhas e acerta o caminhante. O que isto significa? A figura de Cristo está no caminho de todos. A figura de Cristo, a pessoa de Cristo, está no caminho de todo ser humano. Mas para uns se torna bênção e salvação, que é o nosso caso. Mas para outros, ela se torna pedra de tropeço e de condenação. Os que rejeitam essa pedra vão tropeçar nela e vão ser condenados. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E em contraste com os descrentes, no versículo de número 9, olha só o que o texto enfatiza. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, olha só o que Pedro compara aqui agora à igreja de Cristo. Compara como a geração eleita do Senhor. Assim como Deus escolheu Israel entre as nações, Deus escolhe pessoas dentre todas as nações para formar a sua igreja. Os cristãos formam um novo povo, o povo de Deus. Assim como Deus escolheu Israel por amor, Ele escolheu você por amor. E Ele fala no Evangelho de João 15, versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós. O Senhor te escolheu. Você é geração eleita do Senhor. Sacerdócio real. Somos não apenas sacerdote da casa de Deus, mas sacerdócio real, porque servimos o Rei dos Reis, porque o serviço em prol do reino de Deus. Nós servimos a um Deus que é Rei, graças a Deus por isso. E é interessante que o Messias, o nosso Cristo, Ele é tanto sacerdote como Rei. Vamos ler um texto em Zacarias, capítulo 6, versículo de número 13. Zacarias 6, 13. Olha o que diz: Ele construirá o templo do Senhor, graças a Deus, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Irmãos, que lindo isso! O Senhor, Ele é Rei e é sacerdote. Não existe na Bíblia nenhum personagem, nenhuma pessoa, nenhum que foi rei e sacerdote. O Senhor, Ele é Rei e Ele é sacerdote do templo do Senhor, que somos nós. Não há conflito entre essas duas funções. Não há. Pelo contrário, o texto fala que há harmonia entre os dois, entre o rei e o sacerdote. O Senhor, Ele faz esses dois papéis. Ele é o rei que manda, o rei que governa, e Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós através de Deus. Graças a Deus por isso. Todo crente tem um privilégio para chegar a Deus, e isso é mediante a Jesus Cristo, que é nosso Rei e o nosso sumo sacerdote. Nós somos nação santa do Senhor. O texto continua falando que nós somos nação santa do Senhor. Assim como Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele também não divide o seu povo com ninguém, irmãos. Nós somos povo exclusivos do Senhor. Lembra que eu havia dito no começo da pregação que a humanidade está dividida em duas partes: os que são condenados, que não aceitaram a pedra,
e aqueles que aceitaram a pedra, que tem como Cristo a pedra preciosa. Nós somos desse povo, o povo que é pedra viva, pedra ligada à pedra angular, que é Cristo, que é da edificação, da construção da igreja. Nós somos pedra do Senhor, povo exclusivo de Deus. Ninguém tem o direito de posse sobre um povo, senão unicamente a Deus, irmãos. Não tem pastor que é dono de povo, não. Muitos tomam esse título para si. Ah, esse povo é meu. Não, irmãos. A igreja, ela é povo de Cristo. É Ele que comprou o seu povo. E olha só, irmãos, para finalizar aqui essa mensagem, o texto aqui nos dá uma missão. E nós oramos por essa missão hoje já. Foi feito aqui um grupo de 3 pessoas aproximadamente. Olha o que diz o versículo 9, né? É bonito isso, né? E é verdadeiramente bonito. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas nós temos uma missão, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, tem uma frase famosa que é do filme Homem-Aranha. O tio Ben, ele fala assim, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a frase do tio Ben, do Spider-Man, não é um versículo, tá, irmãos? Mas ela cabe no nosso contexto. A igreja, ela é poderosa, porque ela tem um poder de Deus. Mas com grandes poderes, a igreja também tem grande responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E qual é essa grande responsabilidade? É anunciar o Evangelho. É o que diz o texto. Para anunciar as grandezas do Senhor, daquele que chamou eu e você das trevas, tirou-nos das trevas e colocou na maravilhosa luz de Deus. Você não está mais nas trevas, você está na maravilhosa luz de Deus. E essa deve ser a nossa mensagem. O Evangelho, as boas novas de salvação. Nós estamos vendo muito isso nessa semana de Natal. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo fala lá em 1 Timóteo 1, versículo 15. Então nós temos essa missão, nós temos essa grande responsabilidade, que é dada através de um grande poder, que é o poder de Deus. E o conteúdo dessa mensagem é o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E amém. Esta que é a nossa mensagem. O Evangelho é isso, é as boas novas, é tirando o homem das trevas e colocando o homem na maravilhosa luz. E para finalizar, versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram um povo. Nem sequer éramos um povo, irmãos. Mas agora, nós somos povo de Deus. Não fica triste, irmãos, com que povo você pertence lá de onde você nasceu, sei lá.
de onde você trabalha. Você faz parte de um povo, que é o povo de Deus. E isso deve alegrar o nosso coração. Antes vocês nem haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Irmãos, isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso, irmãos. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é nós não ganharmos aquilo que merecemos. Misericórdia é isso. É eu não ganhar o que eu mereço. Eu merecia a condenação, eu merecia o inferno, a morte eterna. Mas pela misericórdia de Deus, eu não ganhei isso. Eu ganhei a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É eu ganhar o que eu não mereço, que é a salvação. A graça imerecida. Não é mérito meu. Não há nada em mim para conquistar a salvação. A salvação é a graça, é um presente de Deus. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que eu possa ter consciência na minha mente, no meu coração, que eu sou essa pedra viva, participante do edifício de Deus, casa espiritual de Deus, que é a sua igreja, Pai. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, Pai. A igreja, ela é poderosa, mas nós temos uma grande responsabilidade, Pai, que nós venhamos a cada dia ter ciência, Pai, convicção do nosso chamado para ajudar, Pai, a obra missionária, com oração, com contribuição, indo através dessa obra, Pai, ajudando pessoas, Pai, que são chamadas para ser missionários. Mas nós aqui, Pai, que estamos aqui nessa manhã, que nós possamos de alguma forma ser um missionário de Deus, evangelizando pessoas, trazendo pessoas para a igreja, Pai, evangelizando, sendo um missionário, Pai, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, obrigado por ter me ouvido nessa manhã. Eu trago saudações da Igreja Calvary Guarulhos a vocês, no qual o pastor Emerson lá é o pastor titular. Amém? Eu sou lá o ajudante do pastor. Me chamaram de pastor Renato, fiquei até meio sem jeito. Eu sou um presbítero, eu não estou acostumado a ser chamado de pastor, mas obrigado pela recepção de todos os irmãos aqui. É muito bom estar com vocês aqui. Eu espero vir aqui muitos e muitas vezes cultuar ao Senhor com vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado.